Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quinta-feira e o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Ontem no Evangelho nós ouvíamos Jesus nos chamar a atenção sobre uma nova maneira de perdoar, oferecendo e buscando a pessoa que pecou contra nós. E diante disso, Pedro questiona Jesus a respeito de quantas vezes uma pessoa deveria ser perdoada. Quantas vezes eu deveria perdoar alguém? Pergunta Pedro. 7 vezes? Com esse número 7, Pedro pensava que estava avançando nas leis e querendo dizer ao Cristo que ele deveria perdoar muitas vezes, muitas. Mas Jesus dá um passo ainda maior do que este de Pedro, que já era um passo grande. Perdoar alguém 7 vezes já era algo considerado para os santos, para as pessoas mais justas naquele momento. E Jesus diz que não apenas 7, mas 70 vezes 7. Com isso, indicando que o perdão deveria acontecer sempre e deveria acontecer de maneira plena. E Jesus convida os seus discípulos, portanto, nos convida a cada um de nós a vivermos esta força do perdão, porque ele explica que o reino dos céus é desta forma. Para explicar como é o reino dos céus, então Jesus explica por meio de uma parábola que conhecemos muitas vezes como a parábola do rei compassivo e do servo cruel, porque fala nela sobre um rei que vai acertar as contas com seus empregados e um deles lhe devia uma grande fortuna. Mas diante da súplica daquele homem pedindo que lhe desse um tempo para ele conseguir perdoar a sua dívida, então este rei não apenas não o condena à prisão, como também com muita compaixão, dizia o Evangelho, que este rei sente compaixão do seu empregado e lhe perdoa a sua dívida. Mas ao contrário disso, este mesmo empregado que foi perdoado vai em busca de um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, e aí a gente já vê uma grande diferença. Ele devia uma grande fortuna para o rei, enquanto seu companheiro lhe devia apenas 100 moedas. E ele não tem compaixão desse seu companheiro e manda que ele fosse preso. Isso é uma situação que realmente desagradou aquele rei quando teve conhecimento deste fato, porque ele pensou, poxa, se eu perdoei a ele uma grande fortuna, por que ele não perdoou o pouco apenas que o outro lhe devia? Por que ele não demonstrou compaixão? Esta foi a pergunta. E diante desta pergunta, aquele rei retira o perdão daquele homem e manda que ele fosse preso e mantivesse-o preso até que toda a sua dívida fosse paga. Por isso, nós compreendemos que o reino de Deus é um reino de compaixão. Por isso que quando Jesus manda perdoar 70 vezes 7 e conta esta parábola a respeito do perdão, trazendo a compaixão como este grande dom, este valor, este sentimento mais profundo que se pode ter por uma pessoa que passa pela necessidade, quer indicar-nos que o reino de Deus é um reino de compaixão. E por causa disso, nós que desejamos atingir também o reino dos céus, precisamos ser pessoas compassivas, que saibamos amar, que saibamos entender o sofrimento do outro e que com isso também saibamos e aprendamos a perdoar as outras pessoas. Porque, como nós rezamos no próprio Pai Nosso, Deus nos perdoará à medida em que também nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Por isso, peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude, nos ensine a ter um coração que seja realmente muito mais compassivo, um coração que ame, um coração que realmente saiba se entregar neste grande valor do perdão. Como eu dizia ontem, por mais difícil que seja, por mais que nos seja desafiador, por mais que nos custe, nunca percamos o desejo e a esperança de perdoar. E que Deus derrame sobre nós a sua bênção. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.